Olá, tudo bem com você? O Ação Parlamentar está no ar. Hoje vamos falar sobre parecer jurídico, um documento que avalia se um projeto de lei sugerido está de acordo com as normas legais e constitucionais. Na Câmara, fizemos um balanço dos projetos aprovados na legislatura iniciada em 2021 e como a Comissão de Justiça garante que as leis passem por uma análise crítica dos vereadores antes de serem aprovadas. Tem também informações sobre um projeto de lei em tramitação na Câmara que busca criar horário noturno em creches municipais. E também o nosso quadro Nomes da Cidade, com a história de Ulisses Guimarães, ex-deputado federal, que hoje tem o nome em uma praça no Jardim Aquários. Então, fique ligado, o Ação Parlamentar começa em 10 segundos. O parecer jurídico é um documento muito importante para a aprovação das leis. Ele é como uma análise feita por um profissional da área do direito, tudo para garantir clareza sobre o assunto analisado. A Câmara tem um setor específico para instruir os vereadores sobre as propostas que eles apresentam, se elas atendem à constitucionalidade ou se precisam de alterações para seguir em tramitação. Quem explica mais para a gente sobre isso é o repórter Paulo Ricardo, com a primeira reportagem do Ação Parlamentar de hoje. O parecer jurídico é um documento técnico elaborado por advogados. Ele é o resultado de uma avaliação que analisa se os projetos de lei atendem às normas legais e constitucionais. Na Câmara, esse trabalho é feito pelo setor jurídico da Casa, através da Procuradoria Legislativa, que tem o objetivo de orientar vereadores e comissões sobre a viabilidade das propostas que são apresentadas. Tudo isso para saber se elas podem prosseguir em tramitação ou devem receber ajustes. Dependendo se a razão pela qual o parecer jurídico tinha vetado, porque na verdade ele não veta, mas ele opina em relação ao prosseguimento daquela lei. Então, se ele tinha opinado para que não prosseguisse e a razão foi tirada, foi modificada, ela pode ser reproposta, ela pode continuar a votação. O parecer ele tem uma natureza opinativa, mas ao mesmo tempo vinculativa quando se trata de inconstitucionalidade e ilegalidade. Além do parecer jurídico, os projetos de lei passam pelas comissões permanentes da Câmara. Ao todo são 8, a de Ética, de Planejamento Urbano, Obras e Transportes, a de Cultura e Esportes, a de Educação e Promoção Social, de Meio Ambiente, Comissão de Saúde, a de Economia, Finanças e Orçamento, além da de Justiça, Redação e Direitos Humanos. Essas comissões analisam os projetos sobre diferentes perspectivas, incluindo a parte técnica e política. Normalmente, quando o relator ou o revisor dá um parecer, ele é baseado no parecer jurídico da casa, tá? Ele, então, diz, olha, essa matéria não é constitucional, portanto, estamos dando aqui um parecer negativo, certo? Então, a comissão ela existe para isso, para dar aos pares, ao plenário da Câmara, uma direção para aquele projeto, tá? Ela pode mandar ao plenário ou então pode esse projeto ser extinto na comissão. Em São José dos Campos, por exemplo, só em 2023, foram emitidos 1.475 pareceres pelas comissões, sendo 650 apenas pela Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos. Esses números mostram a importância do trabalho para garantir que as leis estejam alinhadas com a Constituição. A gente tem esse corpo jurídico na casa, né, para de fato analisar projeto por projeto e dar uma direção para nós. Eles não dizem assim, olha, esse projeto tem que ser arquivado, ou esse projeto tem que ir a plenário. Eles dão uma orientação jurídica constitucionalmente falando, tá? Aí o relator e o revisor
E o presidente daquela comissão é que vai decidir, mediante o parecer jurídico da Casa, se o projeto está em condição de ser apreciado ou não pelo plenário da Casa. Após a análise jurídica e das comissões, os projetos são encaminhados ao plenário. Este é o momento que os vereadores debatem e votam as propostas com base nas orientações recebidas. Caso existam dúvidas, assessores jurídicos dos gabinetes também contribuem com interpretações e embasamentos para auxiliar no processo. Olhando a parecer jurídico da assessoria da Casa, também o assessor do gabinete faz uma interpretação e dá um embasamento, né, assim, mais, vamos dizer assim, mais próximo daquela situação, se ela deve ser encaminhada ou não para o plenário, tá? Então, sempre os projetos eles são analisados juridicamente por pessoas que entendem, né, para que a gente não tenha inconstitucionalidade nas matérias votadas na Casa. Mais do que um detalhe técnico, os pareceres jurídicos são importantes para proteger os interesses da população e garantir um processo legislativo seguro e eficiente dentro das leis. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ele tem um poder, inclusive, vinculativo no sentido que ele barra caso não tenha os requisitos para que se prossiga. Aquele que propõe, ele tem normalmente um parecer do advogado que é o que faz o suporte. Ele vai auxiliar, muitas vezes, a ter toda a argumentação por que aquela lei ela deve ter o seu papel. Com o fim de 2024, nós chegamos ao fim de mais uma legislatura na Câmara Municipal. E aqui no Ação Parlamentar preparamos um balanço com os principais projetos aprovados nesse último mandato. E com isso também apresentamos o trabalho da Comissão de Justiça. Todo projeto precisa passar por uma análise da Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos antes de ser aprovado pela Câmara. Na reta final do ano, a palavra de ordem costuma ser balanço. Assim como acontece na vida pessoal, com a Câmara não é diferente. Em 2024, muitos projetos de lei foram aprovados pelos vereadores e contemplam áreas como mobilidade, segurança e meio ambiente, que impactam diretamente a vida dos cidadãos. O meu balanço é extremamente positivo. Eu consegui, de certa forma, apresentar vários projetos. Vários desses projetos passaram pelas comissões, tiveram os pareceres favoráveis, foram a plenário, foram aprovados, sancionados pelo prefeito, viraram leis. Então, isso é importante. Destacaria, por exemplo, hoje se canta hinos nacionais em todas as escolas municipais e nas unidades da Fundas, graças a um projeto de lei. No período da pandemia, quando se falava das vacinas, os professores foram, de certa forma, privilegiados para se tomar a primeira dose através de um projeto de lei. Entre os destaques está o projeto que autoriza a instalação de semáforos anti-apagão, que tem como objetivo garantir a organização do trânsito mesmo durante quedas de energia. Na área do meio ambiente, uma lei aprovada protege as abelhas silvestres para preservar a biodiversidade local e o equilíbrio ecológico da cidade. A segurança pública também não foi esquecida. Foi autorizada a instalação de totens com botão de emergência para agilizar a comunicação com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar em situações de emergência. Leis que já estão em vigor e contribuem para a organização da cidade. O vereador Zé Luiz é relator da Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos e garante que antes de serem aprovadas pela Câmara, as leis passam por uma análise criteriosa dos parlamentares. Bom, primeiro de tudo, o parlamentar faz um estudo dos projetos. O porquê que você está apresentando aquela iniciativa, se ela ela é constitucional, aí você faz toda a elaboração dentro da técnica legislativa necessária, é lido no plenário, do plenário vai para as comissões temáticas, nós temos principalmente a Comissão de Justiça, que é a comissão
mãe de todos os processos, a partir da Comissão de Justiça, pode ir para uma outra, até às vezes 3 comissões. Depois que se passa pelas comissões, que tem ou não condição de voltar novamente para o plenário, onde os parlamentares votam. Desde o início da legislatura, em 2021, o volume de leis aprovadas apresentou crescimento. No primeiro ano, foram 177. Já em 2022, 186. Em 2023, 194. E em 2024, foram 214 projetos aprovados pelos vereadores de janeiro a novembro. Os vereadores estão cada vez mais atentos às demandas da comunidade. Cada dia mais as equipes parlamentares estão bem atentas no dia a dia dos acontecimentos do nosso país e que reflete aqui no município. E eu diria que muito atento à população, porque é a população que vai nos passando no dia a dia ideias, e de pequenas ideias surgem aí os projetos de leis que dá esse número aí que a Câmara apreciou. Isso é importante, tanto para o munícipe, mas também para o legislativo. E após a aprovação, cabe ao Poder Executivo garantir a aplicação das leis. Por isso, esse advogado reforça que é importante que elas sejam eficientes. A legislação, por melhor que seja elaborada, desenhada, ela precisa ter suporte do Estado, suporte dos municípios, da União, para que ela seja efetiva. Ela, às vezes, cumpre um papel regular e burocrático, bem delineado, que foram observados os pontos necessários, porém, na hora de se dar efetividade, se aplicar a legislação, que hoje a maior dificuldade de uma lei é ter aplicação, ela acaba não tendo a devida compreensão, a devida instrumentalização por falta de aparato público, né? Como, por exemplo, temos hoje uma lei que tem bastante suporte do Estado, a lei contra a violência doméstica. Então, as vítimas, além de terem a lei para protegê-las, o Estado oferece apoio psicológico, apoio material, apoio domiciliar para que essas vítimas sejam acolhidas e a lei seja efetivamente cumprida. E para os próximos anos, o desafio do Legislativo continua o mesmo: garantir que as políticas públicas possam ajudar a melhorar a vida da população. Trabalho muito importante justamente para garantir essa melhoria na vida dos cidadãos. A gente faz o primeiro intervalo por aqui e já já nós voltamos. De volta com a ação parlamentar de hoje e para continuar falando sobre projetos de lei. Mas desta vez, um que ainda está em tramitação. É uma matéria apresentada pelo vereador Marcão da Academia e busca autorizar o Poder Executivo a implantar funcionamento em horário noturno nas pré-escolas e creches municipais. A Monique tem 6 filhos e a rotina de mãe, junto com a do trabalho, fica bem corrida. A minha rotina é bastante mesmo corrida. Eu trabalho autônoma, né? Trabalho durante o dia e trabalho durante a noite também. O que ela disse agora é uma realidade de muitas mães de São José e do Brasil. O trabalho à noite é uma dificuldade na hora de deixar os filhos com alguém. A verdade é que durante o dia já é difícil. No caso dela, a sogra consegue ajudar algumas vezes. Ela já dá uma força em questão, porque ela sabe que não é uma paga muito boa que eu possa deixar com outras pessoas, porque as pessoas cobram muito caro aqui, cobra por cabeça. Eu já ia pagar uma fortuna, nem ia compensar estar trabalhando por causa de pagar pessoas que iam olhar. Para auxiliar mães irresponsáveis que precisam trabalhar em período noturno e não têm onde deixar os filhos, um projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia tramita na Câmara e busca implantar em algumas creches e pré-escolas municipais o funcionamento no período da noite. A gente começou a observar um público principalmente de jovens, né? Pessoas jovens, tiveram os filhos mais jovens, que estão estudando, né? E aí ele trabalha durante o dia e estuda à noite, ou vice-versa, né? E a gente viu que eles precisavam desse acolhimento. E a gente fez essa proposta a nível com o secretário de Educação, junto ao prefeito, Anderson, para que a gente poderia viabilizar
uma condição de colocar as creches noturnas. Então a gente já vem trabalhando nesse processo e eu tenho certeza que vai poder ajudar muito a população. Segundo o vereador, essa medida já existe e funciona em outras cidades do Brasil. E seria também uma alternativa para evitar os riscos às crianças que são deixadas com terceiros ou até mesmo sozinhas. A gente faz um cálculo inicial de mais ou menos umas 10 mil vagas, né, que sejam abertas nesse primeiro momento com as creches para poder acolher, né, nossas crianças aí e entender como é que está a demanda. Qual a necessidade real das mães que tem, porque a mãe trabalhadora, né, a mãe que estuda, entender a real necessidade dela para ela poder usufruir desse serviço. Então, entendendo isso, eu tenho certeza que a gente vai poder trabalhar e implementar um grande projeto que vai ajudar muito, principalmente a mulher, a mãe, aquela que mais precisa ter o acolhimento do seu filho e uma abertura para o seu trabalho da sua vida diária. A possibilidade de matrículas em horários noturnos ajudaria muitas famílias da cidade, como a da Monique, que poderia trabalhar mais tranquila, ciente da segurança e do aprendizado dos filhos. Ajuda bastante, economiza bastante também, porque como trabalho por conta, né, então não é sempre que a gente tem um retorno bom, assim, né? Então, tendo uma creche noturna ou que pegue do dia até a noite, que a gente possa deixar até mais tarde, já ajudaria muito. Pois é, projeto que, como o próprio vereador disse, pode ajudar muita gente que trabalha no horário noturno. Vamos para o último intervalo por aqui no Ação Parlamentar? Não saia daí que na volta tem o nosso quadro Nomes da Cidade. Tô de volta por aqui e agradeço a sua companhia daí. Se você mora aqui em São José, já deve ter passado por uma praça bem grande ali no Jardim Aquários. É a Praça Ulisses Guimarães. Ele foi um deputado opositor da ditadura e que ajudou na criação da Constituição de 1988. A repórter Júlia Lopes vai nos contar um pouco mais sobre a história dele. Um local cheio de vida, árvores, pessoas caminhando, que também carrega no nome muita história. A conhecida Praça do Aquários, na zona oeste de São José dos Campos, leva o nome do deputado Ulisses Guimarães. Opositor da ditadura militar, ele foi um dos principais protagonistas da redemocratização do Brasil. Ulisses Guimarães foi um deputado federal que exerceu 11 legislaturas. Ele começa no antigo PSD, né, Partido Social-Democrata, criado por Getúlio, junto com o PTB. Ele foi ministro de Estado durante a curta experiência parlamentarista, quando Tancredo foi primeiro-ministro, né, quando houve aquele problema de Jango renunciar e as Forças Armadas não admitirem a posse de João Goulart, mais conhecido por Jango, e foi, sobretudo, o grande condutor da redemocratização brasileira. Homem político, construiu uma carreira na vida pública até chegar na presidência da Câmara dos Deputados. Tudo começou quando Ulisses ainda era aluno do curso de Direito da USP, Universidade de São Paulo. A Evelise é responsável pelo acervo da Fundação Ulisses Guimarães e nos conta essa história. Ele é efetivamente um homem de carreira política, desde o movimento estudantil, a vereança, ao exercício do mandato parlamentar estadual e o exercício de 11 mandatos como deputado federal. E tem uma coisa interessante sobre Dr. Ulisses. Dr. Ulisses nunca foi um homem de grandes votações, com exceção de um ponto fora da curva, que é lá em 1986, quando ele faz 580 mil votos, mais ou menos. Ele era um homem de votação mediana.
mas ele fazia no estado de São Paulo, por exemplo, voto em praticamente todas as cidades. A trajetória de Ulisses na política foi marcada pela resistência em uma época sombria, que retirou os direitos básicos dos cidadãos. A ditadura militar durou de 1964 a 1985. Neste período, Ulisses filiou-se ao partido MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e lutou contra o regime com base no diálogo. Dentro desse momento, a gente tem que imaginar, talvez a gente não saiba o que seja isso hoje, né? Essa falta de democracia, falta de possibilidades. A gente está aqui numa praça, né, Ulisses Guimarães, conversando sobre política. Mas naquela época não existia muito essa condição de se exercer esse direito político democrático de forma aberta. Tiveram muitas perseguições, muitas pessoas foram até exiladas do país e muitas foram perseguidas e até realmente acabaram falecendo. Mas o que acontece com esses políticos que estavam em âmbito estadual e nacional? Eles vão atuar de alguma forma dentro, né, do que se poderia atuar naquele momento. Um exemplo dele, por exemplo, é ficar até os anos 70 trabalhando em governos, trabalhando como deputado, ele foi deputado estadual, federal, e no final dos anos 70, essa movimentação dos políticos que tinham essa condição de exigir de alguma forma, pleitear de alguma forma, que se diminuísse essa força toda do Estado, né, para que as pessoas não escolhessem, por exemplo, prefeitos de uma cidade como São José, ou do governo do Estado de São Paulo, ou mesmo do Brasil, né, era escolhido por colégio eleitoral, né, 2 partidos apenas, esses políticos começaram a atuar de uma forma mais incisiva. Ulisses Guimarães também fez parte de um dos momentos mais importantes da história nacional, a promulgação da Constituição Brasileira de 1988. Como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, ele conduziu a criação dos 250 artigos que garantem direitos e liberdades individuais. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. O grande papel do Dr. Ulisses durante a Constituinte foi um papel de moderador, um papel de articulador político, né? E eu diria até mesmo um papel de fiador deste processo, né? O doutor Ulisses era uma presença imprescindível na Constituição. Em história não existe ser, mas talvez, se não fosse doutor Ulisses, tivéssemos tido maiores problemas na elaboração da Constituinte. Mas não, o doutor Ulisses era um cara que sabia ser firme quando havia que ser firme e extremamente aberto ao diálogo. Este foi o grande papel dele, saber construir o diálogo para que a Constituinte realmente, a Constituição de 88, refletisse as demandas do povo brasileiro. Quem passa pela praça pode não imaginar o tamanho da importância por trás deste nome, mas alguns cidadãos recordam dos feitos de Ulisses Guimarães. Ulisses, ele tinha prestígio político e era respeitado pelo governo de então, né, os militares. E foi uma voz de peso na mudança do país, na retomada da democracia no país. Mesmo após a morte aos 75 anos, em um trágico acidente de helicóptero no ano de 1992, o legado de Ulisses Guimarães perpetua até hoje em toda a sociedade brasileira, um exemplo de quem lutou pela democracia. Temos muito a crescer ainda nessa questão de democracia, de cidadania concreta, mas realmente políticos como Ulisses Guimarães fizeram e atuaram dessa forma. A gente tem que olhar e falar, realmente a gente tem, de alguma forma, pessoas que olharam também, não só para suas carreiras políticas, mas para o povo, de uma forma geral, para o país também. Eu acho que se a gente olhar, por exemplo, no Dr. Ulisses, a gente pode construir uma maneira de fazer política profissional, bem feita, que vise ao bem público
e que, sobretudo, leve em consideração, acima de tudo, os interesses da população brasileira. Que legal, né? Homenagem merecida para Ulisses Guimarães, nome eternizado em uma praça tão importante da nossa cidade. Pessoal, fim de mais uma ação parlamentar por aqui. E eu te lembro que toda a programação da TV Câmara está no YouTube, em @TV Câmara SJC. Um abraço, tchau, tchau.